Olá, eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou estar contando para vocês um pouquinho sobre dois movimentos existentes na arte. Bom, o primeiro deles é a Op Art e a segunda é a Pop Art. Vocês sabem a diferença entre eles? Bom, eu vou ler para vocês. A Op Art, ela expressa as constantes modificações da realidade em que o homem vive. Já a Pop Art, ela expressa a realidade contemporânea, sobretudo a cultura das grandes cidades. Ela é dominada pela tecnologia industrial 2.0. Bom, a Op Art, o significado dela é a arte óptica, que ela simboliza o mundo precário e instável, em que se modifica a cada dia, a cada tempo, a cada ano, a cada século, enfim, ela vai se modificando. A razão da Op Art ela é a representação da utilização de elementos gráficos e também ela foi criada para mostrar a evolução da ciência. Também ela é um dos principais meios de estudos psicológicos sobre a vida moderna e da física sobre a óptica. E então eu vou estar falando para vocês algumas das características presentes nesse movimento. Bom, algumas das características são, eu vou estar lendo para vocês. As cores, elas têm a finalidade de passar ilusão óptica ao observador. Ela causa a ilusão de óptica. Ela tem um estilo abstrato, ela tem as cores preta e branca muito predominantes, movimentos e contrastes de cores, formas e linhas geométricas muito presentes, e ela defende a arte com a seguinte frase: menos expressão e mais visualização. Alguns artistas que eu coloquei para vocês em destaque são Victor Vasarely, que suas composições são através de figuras geométricas diferentes, coloridas, pretas ou brancas. São combinadas de forma que se provocam sensações de velocidade e sugestões de dinamismo. O segundo artista é o Bridge Riley, que as suas composições são feitas através de listras de sobreposições, as curvas onduladas, os discos concêntricos e os quadrados ou triângulos, que se repetem muito. As criações, elas trazem sensações ópticas de ritmos nas superfícies, ou seja, elas parecem que elas estão vibrando. Esse é uma característica muito marcante desse artista. E depois é Jesus Rafael Soto, em que ele quer se conectar com o seu público. Então ele faz com que o público ele interaja com aquele produto artístico criado. O segundo movimento é a Pop Art, em que significa arte popular. Ela é criada a partir do dia a dia das grandes cidades. Ela tem o intuito de romper a barreira entre a vida e a tecnologia, que foram criadas nas grandes cidades, entre as cidades e a arte, que esse é o intuito dela, de romper essas barreiras, tá? E eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre as características. O silk screen, ou a serigrafia, é a impressão de texto ou figura em uma característica com tinta vazada, então é a principal técnica para a produção das obras. Uso de cores vibrantes e bem marcantes, além de serem muito intensas, mistura de objetos com a pintura. Ela é uma sociedade que quer mostrar a sociedade do consumo, da industrialização, e eles abordam muito o tema de pessoas muito importantes, pessoas famosas nesse movimento. Alguns artistas são o Andy Warhol, que ele mostrou a ideia de produção mecânica da imagem em substituição ao trabalho manual, em retratos de ídolo da música popular e do cinema, como Elvis Presley, vou deixar uma imagem para vocês, e Marilyn Monroe. Ele destaca também a serigrafia e a impessoalidade do objeto. São produzidos em grandes quantidades. O segundo artista é o Robert Rauschenberg, que criou pinturas combinadas com as garrafas de Coca-Cola, além de embalagens de produtos industrializados. Em 1960, ele usou o silk screen para obter impressões de imagem fotográfica em grande extensão. É através das composições de grossas pinceladas de tinta que ele fez essa arte. Já em 1964, ele foi reconhecido na Bienal de Veneza. Então passou a ser um artista muito conhecido, principalmente em Veneza, mas depois foi indo para o resto do mundo. O último artista é o Jasper Johns, que o seu trabalho ele era muito focado em temas de bandeiras, de números, de mapas, de alvos, de letras,
Vou deixar algumas imagens de umas obras para vocês verem. E suas pinturas, elas tinham uma técnica encáustica, ou seja, que consiste em diluir a tinta em cera quente. Então, essa era uma grande diferença entre os outros dois artistas. O seu trabalho ele se caracteriza por ser paradoxal, contraditório e problemático. Ele aborda em suas obras entalhes, esculturas e litografia, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa cultura, essa arte no Brasil, que é um dos artistas muito conhecidos por todos os brasileiros, que é o Romero Brito, em que ele faz as suas obras com características muito marcantes. Então, ele tem uso de muitas formas geométricas, de muitas cores, ele mistura muitas cores nos seus quadros, ele tem um traço muito marcado. Então, qualquer arte que a pessoa visualiza, ela já consegue saber que é do Romero Brito. E ele também aborda muito o uso do silk screen nas suas produções. Bom, é um resuminho e coisas bem importantes que eu acho que vão ajudar vocês sobre o movimento artístico em que está presente no nosso dia a dia, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre esses movimentos.